Olá, boa noite. Com a preocupação do aumento de doenças no Rio Grande do Sul, ministra da Saúde, Nízia Trindade, anuncia pacote milionário para ampliar e manter assistência médica no estado. Governador Eduardo Leite contesta especialistas e nega ter afrouxado leis ambientais. E você vai ver também. Durante marcha dos prefeitos, Lula diz que ações no Rio Grande do Sul devem ser exemplo para outros desastres e pede harmonia nas eleições municipais. Por unanimidade, STF torna deputada federal Carla Zambelli e hacker Walter Delgatti réus por invasão de sistema do CNJ. – 467 municípios do Rio Grande do Sul continuam com complicações devido às fortes chuvas que atingiram o estado. De acordo com a Defesa Civil, são 161 mortos e ainda há 85 desaparecidos. Pois é, o estado luta para se reerguer e prepara agora a volta às aulas após toda a tragédia no Rio Grande do Sul. O repórter William Cury está ao vivo em Porto Alegre, traz agora as informações para a gente. William, boa noite para você. Como é que está a situação aí em Porto Alegre e, de maneira geral, no Rio Grande do Sul depois dessa tragédia toda? Oi, Augusto. Boa noite, Gabi, e também a você que nos acompanha. Olha, aos poucos, Porto Alegre vai tentando retomar normalidade. Agora, Porto Alegre é uma cidade que também foi atingida e ainda é, porque tem bairros debaixo d'água, mas onde a água baixa não tem um cenário de destruição, como nós vemos em outras localidades, como no Vale do Taquari e no sul do estado. Então, os danos e os prejuízos, eles não são iguais em todas as regiões que foram afetadas. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, amanhã já 31 escolas estaduais vão retomar as atividades com alunos. São cerca de 12 mil estudantes que vão retornar gradualmente às escolas nesse primeiro momento com atividades pedagógicas. E o prefeito de Porto Alegre anunciou um programa para estimular o acolhimento das pessoas que perderam as casas. Então, moradores daqui de Porto Alegre poderão acolher quem está sem teto. E aí, quem optar por acolher essas pessoas pode receber R$1.000 por mês. E aí vale por até 12 meses esse programa da Prefeitura. Hoje foi um dia de calor aqui em Porto Alegre. Bom, calor para os padrões do inverno gaúcho, 23 graus, mas fez sol. Agora à noite a temperatura deu uma caída, 20 graus. Só que tem alerta de chuva intensa para o sul do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos então entre amanhã e quinta a possibilidade de chuva de até 120 milímetros de água acumulada. E aí podem ampliar os estragos que ainda são vistos com a água elevada bastante ainda no sul do estado gaúcho. Em Capela de Santana, uma água acumulada ocasionou danos em uma rodovia que fica na região, invadiu a cidade, mas a Defesa Civil diz que essa água foi rapidamente dissipada. 25 famílias foram tiradas de casa, mas não houve danos maiores. Agora tem a rodovia RSC 287, que é a principal ligação entre a região metropolitana e o centro do estado, onde fica a cidade de Santa Maria. Essa rodovia foi severamente danificada por causa das tempestades e inundações e o governo diz que ela deve ter o tráfego retomado na totalidade na primeira semana de junho. Claro, na totalidade, mas ainda num esquema precário, porque vai ser construída uma ponte provisória na região de Santa Maria, mas pelo menos os carros vão poder passar por essa rodovia. Eu volto com vocês. Tá certo, obrigada, William. Bom trabalho para você. E a Companhia Nacional de Abastecimento suspendeu o leilão da compra de 104 mil toneladas de arroz, que estava previsto para hoje. Quem tem as informações ao vivo de Brasília é o repórter Marcos Amoroso. Boa noite, Amoroso. Boa noite, Gabi, Augusto e a todos que nos assistem. A Conab ainda não anunciou a nova data deste leilão para a compra de arroz. O adiamento acontece por conta de uma especulação do Mercosul sobre os valores da saca dos grãos. O bloco chegou a aumentar os preços em até 30%. E por que o governo federal está interessado nisso, né? Ele quer comprar o arroz para poder melhorar a oferta do produto aqui com as enchentes lá no Rio Grande do Sul. E hoje o ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reuniu
online, né, de maneira remota, com 21 prefeitos e gestores de cidades gaúchas atingidas pelas enchentes. O encontro foi para poder agilizar e acelerar o processo de reconstrução das moradias. Rui Costa voltou a pedir que os prefeitos evitem a construção dessas novas casas em áreas de alto risco de enchentes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, lançou uma portaria que aumenta, estica a atuação da Força Nacional por mais 30 dias no estado. Os 300 agentes continuam dando apoio, então, nas operações de policiamento e de busca e salvamento no estado até o dia 16 de junho. E hoje, mais cedo, alguns ministros do governo Lula fizeram uma coletiva para anunciar novas medidas do governo federal para o Rio Grande do Sul. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforçou o pedido para o cuidado com a automedicação e também pediu que os cidadãos gaúchos fiquem atentos aos sintomas da leptospirose e de outras doenças, como as respiratórias. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou o envio de 202 milhões de reais para ampliar e manter a assistência médica no estado. 33 municípios em situação de emergência e calamidade vão ganhar unidades básicas de saúde. A principal preocupação agora é com o aumento de casos de doenças respiratórias. Vamos estar atentos também a esses sintomas, vamos nos vacinarmos para a influenza e para a Covid-19. Estamos destinando em parcela única para o estado do Rio Grande do Sul, valor de 56 milhões e 652 mil reais para esse enfrentamento das síndromes respiratórias agudas graves. As doações também continuam chegando no estado. Os Correios contam com a parceria de empresas privadas para armazenar a carga arrecadada, que até agora soma 15 mil toneladas. Com isso, a gente consegue ampliar a nossa rede aqui para que a gente consiga trazer 500 toneladas de doações por dia. Dessas 15 mil toneladas, a gente já entregou aqui, ministro Pimenta, 3.500 toneladas, todas via terrestre, via carreta. Diante de todos os esforços que a reconstrução do Rio Grande do Sul tem demandado os governos federal, estadual e municipais, existe a preocupação com as eleições deste ano marcadas para outubro. Faltando pouco mais de 5 meses para o pleito, o Tribunal Superior Eleitoral afirmou que não há qualquer discussão sobre um eventual adiamento, o que só poderia ocorrer por meio de uma emenda à Constituição. Em entrevista ao programa Roda Viva, o governador Eduardo Leite afirmou que não trabalha com essa possibilidade. Acho que é precipitado, não é tema para o momento. Se for, não vai ser liderado pelo governo do estado, né? E tendo as eleições regularmente, vamos lidar com elas. Ao se referir sobre as alterações do Código Ambiental do estado, aprovadas pela Assembleia Legislativa durante seu primeiro mandato, Leite negou ter afrouxado a legislação. Eu acho que a gente precisa olhar e observar onde que nós podemos e devemos melhorar, mas asseguro uma coisa. Deste governo, não há o erro do negacionismo, não há o erro da omissão, não há o erro de atacar questões ambientais ou as mudanças climáticas, porque a gente reconhece a ciência e a gente busca se aliar a ela. Um estudo revelou que o fumo é a causa de 80% das mortes por câncer de pulmão no Brasil. Tosse, falta de ar e fadiga ao falar. É assim que tem sido a vida da dona Emília, que fumou por 58 anos. Há pouco mais de 4 meses, ela trata um câncer pulmonar. Depois da primeira sessão de quimioterapia, precisou ser internada. Eu começo a conversar, daqui a pouco eu canso, eu paro, porque não é brincadeira. Vou sair daqui somente com oxigênio, porque meu pulmão está muito ruim. Aproximadamente 90% de todos os cânceres de pulmão são relacionados ao tabagismo e 80% dos óbitos têm relação com fumo. De acordo com uma pesquisa feita pela Fundação do Câncer, 63% dos pacientes descobrem a doença em estado avançado, o que compromete muito o resultado do tratamento. Você pode discutir com o seu médico, se você é tabagista, se você é candidato a fazer uma tomografia periódica do tórax, a fim de detectar o câncer de pulmão numa fase muito precoce. Mas, de novo,
O mais importante é não fumar. O câncer de pulmão é o tipo mais comum entre todos os tumores malignos do mundo. Os fumantes têm 20 vezes mais chances de contrair câncer pulmonar se comparado com aqueles que não fumam. Quem fuma tem 10 vezes mais possibilidade de desenvolver câncer de laringe e cerca de 5 vezes mais chances de ter tumores no esôfago. E os prejuízos não afetam somente a saúde, mas também a economia. Quando a gente faz as contas e analisa os gastos de saúde e os gastos indiretos decorrentes do tabaco, do hábito de fumar, a gente tem aí em torno de 125 bilhões ano para tratamento, afastamento de trabalho, perda de horas de trabalho. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer é de que só neste ano 32 mil novos casos de câncer no pulmão sejam diagnosticados no país. Mas os especialistas alertam que o uso do cigarro eletrônico pode impulsionar ainda mais o aumento no número de mortes causadas pela doença. A gente hoje está ameaçado de novo pela indústria do tabaco com a questão do tabaco ou do cigarro eletrônico. Exatamente para sensibilizar os jovens, os mais novos, se viciarem e aí uma falácia de que isso é menos danoso e é em verdade, mas isso faz muito mal também e a gente não pode deixar que os jovens, principalmente os jovens, se viciem e aí acabem não só consumindo o cigarro eletrônico, mas também o cigarro convencional. Quem sofre hoje com a doença gostaria de voltar no tempo para nunca ter aceitado o primeiro cigarro. E deixa um conselho. Para quem nunca fumou, nunca põe o primeiro na boca, porque você vai gostar. Então, não ponha na boca. Agora, quem fuma, olha para mim. Olha a minha pele, sabe? Olha o que eu me tornei. Gente, eu perdi uns 20 quilos. Operadoras de planos de saúde estão cancelando contratos coletivos por adesão de pessoas com transtorno de espectro autista, doenças raras e até paralisia cerebral. O Luiz Gustavo, de 8 anos, tem autismo. Apesar da alegria comum a qualquer criança, a dificuldade na coordenação motora e de aprendizagem fazem parte da rotina. Há um ano, ele começou um tratamento multifatorial com psicólogos, fonoaudiólogos e fisioterapia neurológica. Tudo coberto pelo plano de saúde. Regina, mãe do Luiz, diz que a melhora no desenvolvimento foi significativa. Com as terapias ele foi melhorando, faz um ano que ele está fazendo as terapias. Aos pouquinhos a gente vê que realmente está evoluindo, né? Mas de um tempo para cá, uma surpresa desagradável, o cancelamento do plano de saúde do filho. Só fiquei sabendo quando eu fui pegar o boleto para pagamento, no dia 15, eles avisaram que só ia... Estava metade do valor, aí eles avisaram que estava certo, porque a minha só ia cobrir até dia 31/5. A angústia da Regina é compartilhada por milhares de pessoas que estão tendo os contratos coletivos por adesão cancelados sem justificativa. Crianças e adolescentes com um transtorno do espectro autista, doenças raras e até paralisia cerebral estão interrompendo tratamentos essenciais. Esta quebra pode ser um momento de desestabilização, tanto tecnicamente do processo de intervenção, quanto emocionalmente para esse indivíduos autistas que têm aí, na sua maioria, um apego a essa rotina e à previsibilidade. Então é um grande problema. Nós questionamos a administradora e o plano de saúde do Luiz. A Qualicorp informou que a decisão dos cancelamentos partiu da própria operadora e que enviou uma carta aos clientes avisando sobre a rescisão do contrato no prazo determinado por lei. Já a Amil informou em nota que os contratos negociados por administradoras de benefícios diretamente com entidades de classe apresentam há vários anos situação de extremo desequilíbrio financeiro, sem a possibilidade de reajuste compatível para a correção do problema. De acordo com o Procon de São Paulo, de janeiro a abril de 2023, foram feitos 146 registros de alteração ou rescisão de contratos de planos de saúde sem aviso prévio. E esse número saltou para 308 no mesmo período deste ano.
A lei permite que os planos rescindam os contratos de forma unilateral após 12 meses de contratação, desde que comuniquem a decisão com 60 dias de antecedência. A lei até autoriza que os planos, que as operadoras de planos de saúde rescindam contratos coletivos por adesão, e são termos bem técnicos. Mas a jurisprudência, que é o judiciário, entende que este direito de rescindir o contrato não pode ser aplicado, não pode ser exercido contra, frente àquelas pessoas que estão em tratamento contínuo. O Brasil ultrapassou hoje a marca de 5 milhões de casos prováveis de dengue este ano. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país já registra 2.899 mortes e outras 2.687 estão em investigação. E a tragédia no Rio Grande do Sul agora traz também doenças para quem já sofreu tanto. Uma segunda morte por leptospirose relacionada às enchentes no Rio Grande do Sul foi confirmada hoje. As unidades de saúde do estado tentam voltar à normalidade após toda a tragédia climática provocada pelas enchentes. Pelo menos 269 dos 332 hospitais do Rio Grande do Sul tiveram suas estruturas danificadas pelas enchentes. Muitos ainda estão desativados. Em Porto Alegre, a situação é um pouco melhor. Quase todos os hospitais já estão funcionando novamente. O problema é maior na atenção primária. 31 das 37 unidades básicas de saúde estão fechadas. Nós estamos montando unidades móveis espalhadas pela cidade de Porto Alegre, além dos atendimentos que a gente faz junto aos abrigos para que a gente não precise deslocar as pessoas. 2 mortes por leptospirose devido ao contato com as águas já foram confirmadas até esta terça-feira. Uma no Vale do Taquari e outra no Vale do Rio Pardo. Os infectologistas se preocupam ainda com a hepatite A e com problemas gastrointestinais. Todas as pessoas que tiveram contato com a água, obviamente, quanto mais tempo de contato, maior o risco, podem desenvolver a doença. 9 hospitais de campanha já foram instalados no Rio Grande do Sul. A medida é para tentar aliviar a alta demanda enquanto a rede de saúde não estiver plenamente recuperada. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Qual é a previsão lá para o Rio Grande do Sul? Vamos lá, boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite para você que está em casa. Olha, a previsão ainda é de chuva no Rio Grande do Sul amanhã, e tudo isso porque um sistema de baixa pressão que está na altura do Paraguai ainda leva umidade aí para o Rio Grande do Sul. E olha, amanhã o ciclone extratropical na altura do Rio Grande do Sul, ele se forma e também vai ser o responsável pela frente fria que chega na região, e aí não tem jeito, chove mesmo. No Paraná e em Santa Catarina, o sol aparece e não deve chover. Agora, em São Paulo, as temperaturas voltam a subir a partir de amanhã e os termômetros, olha, podem chegar aos 29 graus amanhã, 31 graus na quarta e na quinta e também na sexta-feira. Só no fim de semana é que as temperaturas despencam por causa da chegada de uma frente fria. No Rio de Janeiro, o sol aparece, não tem previsão de chuva e a máxima pode chegar aos 31 graus amanhã. Belo Horizonte com máxima de 27 graus e Vitória, no Espírito Santo, 28 graus. No Nordeste tem previsão de chuva, olha só, entre o Maranhão e também o sul da Bahia. Só que na Bahia essa chuva é mais forte e volumosa, viu? Na região norte também deve chover e essa chuva mais volumosa se concentra em Roraima. Falando em temperaturas, olha, as máximas podem chegar amanhã aos 30 graus em Manaus e 36 graus em Cuiabá, sem previsão de chuva. Boa noite para todo mundo. Gabi, Augusto. Obrigada, Igor. Boa noite. O governo federal vai renegociar as dívidas de prefeituras com a Previdência. O anúncio foi feito pelo presidente Lula durante participação na 25ª edição da Marcha dos Prefeitos em Brasília. O evento reúne gestores de todo o país e vai até quinta-feira. Serve para discutir a situação econômica dos municípios e buscar soluções com o governo federal e o Congresso Nacional. Além do presidente Lula, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e do STF, Luiz Roberto Barroso, estiveram presentes.
Neste ano, a principal pauta é a contribuição previdenciária dos municípios. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciaram na semana passada um acordo sobre a desoneração da folha de pagamento das prefeituras com até 156 mil habitantes. O texto aprovado pelo Congresso no ano passado reduz de 20% para 8% a contribuição ao INSS paga pelas prefeituras. A lei gerou embates entre o Congresso e o Planalto e foi parar no Supremo Tribunal Federal. Pelo acordo anunciado na semana passada, a redução da alíquota será mantida neste ano e, a partir de 2025, haverá um aumento gradual. A proposta ainda precisa ser aprovada no Congresso. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios e organizador do evento, Paulo Zielkowski, lembrou que outros setores, como clubes de futebol e igrejas, têm benefícios fiscais e pediu o mesmo tratamento. Por que nós que prestamos serviço à sociedade temos que pagar 22%? O presidente da Câmara disse que a previdência dos municípios é um problema grave e precisa ser discutido com a participação do Congresso, da equipe econômica do governo e dos prefeitos. O que não aceitamos é a imposição de nenhuma vontade de um poder sobre o outro. A Câmara é a casa do povo. Qualquer projeto é discutido com a sociedade. Os setores são ouvidos, os partidos opinam e depois que opinam, as leis são votadas, sancionadas e merecem ser respeitadas. Lula foi recebido em meio a uma disputa entre vaias e aplausos. O presidente pediu por uma boa relação entre o governo federal e as prefeituras. Não permitam que as eleições desse final de ano façam com que vocês percam a civilidade. O presidente tentou tranquilizar os prefeitos. Ele lembrou que neste ano nenhuma prefeitura vai pagar um imposto maior e anunciou a renegociação da dívida que as cidades já têm com a Previdência. O governo apresentará novo prazo para financiamento de dívidas previdenciárias dos municípios, com renegociação dos juros e teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida. O governo apresenta novas regras para pagamento de precatórios, a fim de facilitar a liquidação dos mesmos e aliviar as contas públicas dos municípios. Cerca de 10 mil agricultores familiares se reuniram na esplanada dos ministérios em Brasília para a caminhada do movimento Grito da Terra Brasil. A marcha acontece todos os anos, desde 1994, e serve para apresentar reivindicações do setor ao governo e ao Congresso. Neste ano, entre os principais pedidos estão a criação de programas para valorizar o cooperativismo e um fundo garantidor do governo para financiamentos da agricultura familiar. Comprar alguma coisa e pagar só no mês que vem ou dividir em várias vezes. Com essas opções, o uso do cartão de crédito cresceu no Brasil. No primeiro trimestre deste ano, o melhor da série histórica foram quase 11 bilhões de transações desse tipo. Um crescimento de mais de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Joyce raramente usa notas de dinheiro, ela prefere o cartão. Uso o cartão de crédito. E ela não é a única. A senhora faz muito uso de cartão de crédito? Faço. No primeiro trimestre deste ano, o uso dos cartões cresceu em 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado. É muito mais prático usar isso, né? E papel moeda sumiu de circulação, né? Então, hoje em dia, tanto cheque quanto papel moeda não são muito pouquíssimos, né? Então, usa-se mais os cartões e está atendendo muito bem. Você tem a favor todo um cenário positivo, uma redução do desemprego, uma redução da taxa de juros, uma perspectiva de crescimento real do PIB. Então, todos esses fatores contribuem. Mas tem um fator que é histórico, que é a conversão de pagamentos, ou seja, a migração de pagamentos feitos em dinheiro, em cheque, por outros meios, né, para os pagamentos em cartão. Dos 965 bilhões de reais movimentados em transações de cartões, mais de 65% foram no crédito, mais de 240 bilhões no débito e quase 90 bilhões no pré-pago. O cartão de crédito pode ser a salvação para o consumidor que precisa fazer a compra, mas não tem dinheiro na hora. O problema é que a conta chega. Mais de 87% das famílias endividadas ficaram assim por descontrole nas compras com o cartão.
As compras no crédito já tiraram o sono da Cleide. Você já se enrolou por causa de cartão de crédito? Já, muitas vezes. Infelizmente. O Marcos também usava cartões de crédito, mas mudou de ideia. Você usa cartão de crédito? Não mais. Por quê? Só débito, Pix, essas coisas. Mas para evitar dívida, controle financeiro, esse tipo de coisa. Para especialistas, o segredo não é parcelar a fatura. É saber controlar o quanto está sendo gasto no crédito para não se enrolar no final do mês. Cartão de crédito, ele é um meio de pagamento. A gente tem que colocar na consciência que ele não é um dinheiro nosso. O banco está nos financiando por 30 dias, para que daqui a 30 dias chegue a fatura e a gente pague. Se você não conseguir fazer esse controle sozinho, o mais indicado é que peça para diminuir o limite do seu cartão, fazendo com que esse limite seja menor do que o seu salário. Assim, necessariamente, você vai gastar menos. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou a criação de um programa de crédito com um orçamento de R$500 milhões para financiar o fornecimento de equipamentos e materiais de saúde produzidos no país ao Sistema Único de Saúde. O projeto pretende facilitar o acesso ao crédito para pequenas e médias empresas do setor, além de desburocratizar esse processo. O programa BNDES Fornecedores SUS ficará vigente até 2028 e pretende contribuir para a ampliação da participação de produtos nacionais na área da saúde. A CPI da Braskem pediu o indiciamento de 11 pessoas e de 3 empresas por crimes ambientais no caso do afundamento do solo em bairros de Maceió. Os integrantes da CPI aprovaram o relatório final do senador Rogério Carvalho. O documento recomenda ao Ministério Público o indiciamento por crime ambiental da Braskem, de mais 2 empresas que prestaram consultoria ao grupo, além de outras 11 pessoas. Algumas pessoas inconsequentes em busca do lucro rápido e fácil acreditaram que poderiam escavar a terra de qualquer jeito, sem se importar com a população que morava em cima. O relator sugeriu 3 projetos de lei e 1 de lei complementar para reforçar o poder estatal de regular a atividade de mineração, além de atribuir à União a competência de dar licença às atividades minerárias de alto risco ambiental. Propôs ainda a criação de uma nova lei que criminaliza a produção de laudos enganosos por empresas de consultoria. Também sugeriu a articulação obrigatória entre as agências reguladoras e os órgãos de defesa do meio ambiente. A CPI foi instalada há 5 meses para investigar os danos ambientais causados em vários bairros de Maceió pela extração do salgema, mineral utilizado, por exemplo, na produção de soda cáustica. O afundamento do solo na capital alagoana atingiu milhares de moradias, mais de 60 mil pessoas e causou danos ambientais. O desmatamento caiu na Mata Atlântica, mas aumentou nas fronteiras com o Cerrado e a Caatinga na comparação entre 2022 e 2023. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação SOS Mata Atlântica. O índice foi de pouco mais de 20 mil hectares em 2022 para quase 15 mil em 2023. Uma redução de 27% em grande parte dos 17 estados da Mata Atlântica. Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina se destacaram de forma positiva, com quedas no desmatamento de 57%, 78% e 86%. A queda do desmatamento nessa região contínua, que vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, a gente atribui principalmente a um aumento da fiscalização, a uma mudança de atitude e de postura do governo federal e também mecanismos como o corte do crédito para desmatadores ilegais. Por outro lado, foi identificado um aumento considerável do desmatamento nas regiões de transições e encraves no Cerrado e na Caatinga. Esse aumento aconteceu principalmente nos estados da Bahia, do Piauí e do Mato Grosso do Sul. Ainda segundo a Fundação Mata Atlântica, a situação é preocupante na região sul do país. Metade da vegetação do Rio Grande do Sul, que sofreu com a enchente, é composta pela Mata Atlântica. Esse evento climático extremo é resultado de um processo planetário global de aquecimento do planeta. Porém, os impactos dessa chuva muito forte poderiam ter sido minimizados se a gente não tivesse destruído tanto a nossa Mata Atlântica. E no México, dezenas de macacos morreram por causa de uma forte onda de calor.
Eles estavam em árvores e caíram no chão. Alguns foram resgatados e estão sob cuidados de veterinários. Segundo o Instituto de Conservação da Biodiversidade, ao menos 83 exemplares da espécie morreram desde o começo do mês. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal extinguiu a condenação na Lava Jato de José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil no governo Lula. Dirceu pediu a extinção da pena por prescrição e justificou a idade avançada. Na época, ele tinha 70 anos. Os ministros Nunes Marques, Gilmar Mendes e o ex-ministro Ricardo Lewandowski entenderam que os crimes prescreveram e ressaltaram que o próprio STF entendeu que a 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos processos da Lava Jato, não tinha competência para julgar os casos. José Dirceu foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva. O Tribunal Superior Eleitoral voltou a julgar recursos apresentados contra o senador Sérgio Moro, acusado de abuso de poder econômico. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e acompanha o julgamento lá no TSE, né, Igor? Boa noite para você. Oi, Gabi, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. A sessão plenária, que tem o julgamento do pedido de cassação do senador Sérgio Moro, começou há cerca de 1 hora e tende a ir até por volta das 10h30 da noite. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, quer concluir a votação ainda hoje. Há pouco, a defesa de Sérgio Moro fez a sustentação oral. O advogado disse que nos pedidos de cassação há muitos adjetivos e nenhuma prova contundente contra o parlamentar. Nesse momento, ali na sessão plenária, o relator, que é o ministro Floriano de Azevedo Marques, faz a leitura do voto. Ele ainda não apresentou o parecer dele, deve acontecer nos próximos minutos. A Corte Eleitoral avalia 2 recursos contra Sérgio Moro. Um foi apresentado pelo Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outro pela Federação Brasil da Esperança, que tem o PT do presidente Lula. As 2 legendas pedem a cassação de Sérgio Moro por um suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Isso durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Segundo as legendas, Sérgio Moro foi beneficiado porque, antes de ser candidato ao cargo de senador pelo estado do Paraná, ele foi, então, pré-candidato à presidência e teria se aproveitado da divulgação do nome dele. A defesa de Sérgio Moro negou qualquer irregularidade e disse que ele não foi beneficiado, porque os gastos com a pré-campanha foram feitos fora do estado do Paraná. No primeiro dia de julgamento, o Ministério Público Eleitoral votou pela absolvição do senador contra o pedido de cassação, porque, segundo o MP eleitoral, não havia uma prova clara e contundente sobre essa suposta irregularidade. As 2 legendas, PT e PL, também já tinham pedido a cassação de Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral, lá no estado do Paraná. Só que o TRE tinha optado por 5-2 contra a cassação do parlamentar, pelos mesmos motivos que foram apresentados pelo Ministério Público Eleitoral. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Igor. A deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto se tornaram réus no processo sobre a invasão ao sistema de informática de órgãos do Judiciário. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Eles foram acusados de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Segundo o processo, a deputada contratou Walter Delgatti para invadir o sistema do Judiciário entre agosto de 2022 e janeiro de 2023. Numa dessas invasões, Delgatti teria emitido um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Houve muito tumulto hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. Estudantes protestaram contra a votação do projeto de lei que prevê a implementação da escola cívico-militar na rede estadual e municipal de ensino. O texto foi aprovado por 54 votos favoráveis e 21 contrários e segue agora para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Alguns jovens invadiram o plenário e policiais militares usaram a força. 7 estudantes foram detidos e encaminhados ao posto da Polícia Civil da Assembleia.
Um motorista de um carro de luxo bateu na traseira de uma moto e fugiu sem prestar socorro em Barueri, na Grande São Paulo. A mulher que estava na garupa teve uma perna amputada. Testemunhas disseram à polícia que o motorista participava de um racha com outro carro de luxo. Câmeras de segurança registraram os dois veículos passando pela avenida por volta das 9 horas da noite de ontem, momentos antes da batida. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um dos carros atingiu a traseira de uma moto de aplicativo que transportava uma mulher de 36 anos. Ela foi socorrida e teve uma das pernas amputada. O motociclista ficou ferido sem gravidade. O pai dele foi até o local e ficou indignado. Acho que o motorista tem que dirigir com cuidado e atenção que está fazendo. Arrastou 50 metros, quase 100 metros a moto aqui. Os motoristas dos dois carros fugiram. O veículo que atingiu a moto foi encontrado e apreendido no estacionamento de uma igreja. O outro carro de luxo já foi identificado e é procurado pela polícia. Agora, os investigadores buscam elementos para apurar a velocidade em que os veículos estavam. A advogada do motorista que bateu na moto veio à delegacia e disse que ele deve se apresentar para prestar depoimento amanhã. Se comprometeu a apresentá-lo, alegou simplesmente que a versão que está sendo divulgada não é exatamente essa. Então vamos aguardar o que ele tem para nos falar e, enfim, cotejando tudo isso que ele eventualmente tem de informação, mais o que nós estamos trabalhando, nós vamos na sequência formar a nossa convicção de que tipo de crime ele estará incorrido. O caso foi registrado como participação de corrida em via pública, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, agravada pela omissão de socorro e fuga do local do acidente. Existem informações de racha, essa questão. Por conta disso, nós estamos trabalhando firmemente nesse sentido aí, tá? Houve o racha, se não houve racha, né? Mas tem outros crimes, que é a própria omissão de socorro, a própria fuga do local do acidente, a própria lesão gravíssima. Então, são vários crimes aí que nós estamos apurando dentro do inquérito policial que já foi instaurado. A polícia do Rio de Janeiro identificou 2 suspeitos de executar um casal e a filha bebê dentro do carro no fim de março em São Gonçalo, na região metropolitana. Um deles está foragido e o outro foi morto 10 dias depois do crime. Um terceiro envolvido foi preso em abril. De acordo com as investigações, eles são traficantes da região. O pai da família teria se passado por policial militar e oferecido aos traficantes a identificação de um suposto informante. Pela informação, ele pediu R$50 mil aos criminosos. No Rio de Janeiro, 4 pessoas foram presas numa operação contra o tráfico de drogas. O ex-prefeito de um município do Amazonas, alvo de busca e apreensão, fugiu antes da chegada dos agentes. A operação buscava atacar a estrutura financeira e logística do Comando Vermelho, a maior facção criminosa que atua no estado do Rio. Ao todo, foram 99 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará e Amazonas. Segundo as investigações, a organização criminosa do Rio está expandindo a distribuição de drogas e, para isso, se aliou ao Comando Vermelho do Amazonas, chegando a controlar a fronteira do Brasil com o Peru e com a Colômbia. No Rio, os entorpecentes eram vendidos em favelas e em áreas nobres. Um dos mandados foi cumprido neste prédio, na orla de Copacabana. Dentro das comunidades, nós temos um tráfico armado. Um tráfico que não somente comete o tráfico de drogas, mas realiza outros tipos de atividade criminosa. E tem o tráfico de drogas romantizado da Zona Sul, que é o playboy que frequenta Ipanema, frequenta o Posto 9, frequenta as boas noitadas do Rio de Janeiro. 3 pessoas que eram alvos de busca e apreensão foram presas em flagrante. Foi preso também o chefe do tráfico do Morro dos Prazeres, Juan Roberto Figueira da Silva, o Cocão. Ele não era alvo da operação, mas tinha 6 mandados de prisão em aberto. De acordo com a Polícia Civil, a facção criminosa usa empresas legais para lavar o dinheiro da venda das drogas. Em 2 anos, a quadrilha movimentou cerca de 30 milhões de reais. Entre as empresas investigadas está um frigorífico do Amazonas, que pertence a Raimundo Pinheiro da Silva, o Chicó, ex-prefeito de Anamã, no interior do estado. Na casa dele, a polícia apreendeu dinheiro e 2 carros. Ele é conhecido, já teve uma operação em seu desfavor por ameaçar um desembargador do Tribunal de Justiça local, lá do Amazonas. Foi cassado 2 vezes por abuso de poder econômico, teve suas contas julgadas improcedentes no Tribunal de Contas Estadual lá. É uma figura ainda proeminente na política local
detinha cargo em comissão na própria prefeitura. Cleiton Souza da Silva, apontado como elo entre o Amazonas e o Rio de Janeiro, está foragido. Na ação foram apreendidos mais de R$500 milhão em drogas, quase R$100 mil, documentos e equipamentos eletrônicos. E um inusitado visitante assustou moradores na Cidade de Deus, bairro na zona oeste do Rio de Janeiro. Um jacaré se escondeu dentro de um prédio. Ao notar a visita indesejada, os moradores espantaram o animal. Até os cachorros enfrentaram o jacaré. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para capturar o intruso, o que deve ser feito em situações como essa. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua companhia nesta terça-feira. Boa noite e até amanhã.